Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu poder, a Tua direção venha sobre as nossas vidas e o Senhor venha nos abençoar em tudo, com toda sorte de bênçãos espirituais, que em nome de Jesus possamos ouvir a Tua voz, essa gerar vida, transformação, para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós iremos falar nessa noite sobre o Cordeiro Pascual, a morte que liberta. E desde a semana passada nós estamos falando sobre a ideia da cruz de Cristo no Antigo Testamento, uma figura da cruz de Cristo no Antigo Testamento. E isso é algo muito lindo, porque toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Essa história de Israel é uma história que vai mostrar de forma clara de quem é os nossos filhos, de quem é os primogênitos, de quem é de Deus. É claro que quando você lê o contexto maior, você vê que essa última praga é a ideia de um confronto entre os deuses. Um confronto muito forte entre Deus Todo-Poderoso destronando todos os deuses do Egito. E o último, que era Faraó e o seu próprio primogênito, que tinha o poder de divindade, segundo eles, Deus destrona quando aquele ato acontece da morte dos primogênitos. Mas em contrapartida, nós vemos e entendemos isso, que isso foi um sinal das pessoas entender, os primogênitos são de Deus, de tal forma que o direito de primogenitura, depois daquilo, foi tão forte, e todos os anos o primogênito oferecia sacrifício a Deus. E isso era muito, muito comum. Você vê em Jesus Cristo a família oferecendo sacrifício a Deus, pela vida de Jesus, o primogênito. E você vê eles levarem 2 pombas, não traz consigo a ideia do cordeiro, porque essa sessão, ela é repetida várias vezes na palavra de Deus a respeito da Páscoa. Na verdade, só nesse texto, do verso 1 a 28, Moisés cita como devem ser os rituais de celebração quando entrar na terra prometida, e repete de novo quase todas as coisas, com as pequenas diferenças. Mas quando olhamos esse texto, nós vemos que Deus, ele age em favor do seu povo, que estava sendo oprimido. O povo de Israel sofria o juízo cruel. Eles eram escravos, eles trabalhavam
forçados e havia constante grito e gemido de dor. Clamor desesperado que chega aos ouvidos de Deus, e Deus ouve a angústia do seu povo, e Deus não fica indiferente à dor do seu povo. Deus vai até o seu povo de forma pessoal e Ele mesmo age. Deus faz uma promessa de um libertador do qual Deus trabalhou de forma tão poderosa na sua vida, na vida de Moisés, um libertador que apontava a Cristo, e tudo que ele fazia representava o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Senhor Jesus, que iria vir. Então, nessa fala desse Deus Todo-Poderoso, diz que esse dia, verso 2, vai ser o dia mais importante do povo de Deus. Será o primeiro mês do ano. De forma bem clara e magnífica, irmãos, nós podemos ver que Deus, Ele muda o calendário. Ele estabelece um novo calendário para o povo de Deus, a partir do povo experimentar um livramento e uma libertação de Deus, que é a Páscoa. Mas não só isso, o Deus Todo-Poderoso diz como é que deveria ser, e fala que eles deveriam escolher um animal, que eles deveriam sacrificar aquele animal, que eles deveriam comer aquele animal, e o seu sangue, o sangue do animal, deveria ser colocado nos umbrais, nas portas, para que quando o anjo do Senhor, algumas versões diz o anjo destruidor, outras versões diz o anjo da morte, passasse, visse o sangue, ela pulava ou passava por cima daquela casa. Com isso, nós entendemos que a condenação não era só para o povo judeu, para o povo egípcio, mas era para toda a humanidade, inclusive para o povo hebreu. A condenação era para todos. E quando nós olhamos e entendemos isso nos nossos dias, entendemos que a condenação era para todos. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos e todos nós merecemos o juízo universal de Deus que vem sobre toda a humanidade. Esse juízo universal, ele se dá por causa do pecado, da realidade do pecado, do que a palavra de Deus fala, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas esse texto também vai nos ensinar a respeito da proteção divina. O Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro, que aplaca a ira de Deus e que também é um sinal profético da vinda do Messias. E isso nos traz uma alegria maravilhosa em entendermos o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus real, o Deus presente, o Deus conosco. Um Deus que faz um sacrifício perfeito em nosso lugar. Um Deus que cumpre requisitos divinos. Lá no Antigo Testamento, Deus pede que haja os requisitos, versos 1 a 3, dá detalhes de instruções corretas a respeito do Cordeiro. Cada família deveria selecionar um animal ao 10º mês. Cada família deveria selecionar um cordeiro. E quando você lê o verso 5, diz que o cordeiro tinha de ser perfeito, tinha de ser macho, de 1 ano, sem mácula e sem nenhuma imperfeição. Quando você vê o verso 7, você vê que há uma ordenança que o sangue do cordeiro será colocado nos umbrais da porta. Sabe, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele fala sobre um sacrifício que iria substituir o juízo de Deus na vida do povo, apontando para o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, testemunha de forma profética, que tira o pecado do mundo.
E esse cumprimento profético se dá em Jesus Cristo de uma situação de êxodo. Mas podemos olhar o Cordeiro e olhar para Jesus, macho, jovem, sem mácula, com todas as características que apontam para Cristo, o nosso substituto. Aquele que assumiu o meu e o seu lugar na cruz, o único Salvador, aquele que se entregou e morreu por mim, para que nele eu pudesse ter vida e vida em abundância, para que nele o juízo de Deus fosse aplacado sobre a minha vida, para que nele eu possa ser liberto do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos para a Páscoa, precisamos lembrar do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Porque isso é Páscoa. Páscoa é uma aplicação, ou é o sangue aplicado para a nossa salvação. A ideia de Páscoa é uma ideia magnífica, onde o sacrifício foi necessário quando nós entendemos que o salário do pecado é a morte. E Deus não mudou isso. O salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos morrer, mas Ele morre no nosso lugar. Um sacrifício era necessário. Por isso Cristo veio, se entregou, para que nele eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Há uma aplicação essencial desse sangue. O sangue era um sinal, segundo o texto, um sinal tão especial, aonde o anjo da morte, ou o anjo destruidor, quando visse o sangue, diz: aqui já foi pago a dívida, e passava por cima. Sabe, irmãos, é interessante que tanto no Velho e no Novo Testamento Deus usa anjos para exercer juízo, e você vê isso no livro de Apocalipse também, anjos de Deus exercendo juízo, e juízo de Deus segundo a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos que o sangue de Jesus é um sinal da nossa libertação, do nosso perdão, é um sinal que somos livres do juízo, da condenação, nós somos livres em Cristo e possamos viver e viver para a glória de Deus, na certeza que não precisamos carregar nenhum senso de culpa pelo que fizemos. Não precisamos viver preso a nenhum vício pecaminoso, porque nós somos libertos pelo sangue, o sangue do Cordeiro. Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, para que nele eu pudesse estar livre e ter uma proteção garantida da minha vida. O anjo destruidor vai passar por cima da casa que tem a marca. O anjo destruidor não tem força sobre o sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, nós cantamos uma canção que somos salvos pelo sangue, fomos libertos pelo sangue, o sangue de Jesus. E quando nós compreendemos essa ideia magnífica, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e garante a proteção, nós confiamos mais, nós descansamos mais, nós temos uma apropriação pessoal, conhecemos de fato o Deus Todo-Poderoso, não só a doutrina cristã, ou a doutrina da salvação, ou da expiação de Cristo, mas nós conhecemos o Deus que se deu por nós, o Deus que se entregou pela minha vida, porque Ele me amou e derramou o seu sangue, para que nele eu fosse comprado. Isso me dá uma certeza de libertação total e definitiva. O sacrifício realizado, o cordeiro imolado, o sangue aplicado, o preço da libertação foi pago integralmente. Não há mais nada que eu precisa pagar. Eu preciso então sair do cativeiro
entender como o povo hebreu que saiu da escravidão do Egito de forma completa e definitiva, eu preciso entender que eu sou liberto, não sou mais escravo do pecado, da culpa, do medo, do diabo. Eu sou livre, e essa libertação não é parcial, é uma libertação definitiva. E por isso eu posso celebrar a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa verdadeira. Ele nos libertou do pecado e da morte eterna. Nós precisamos e devemos viver uma nova vida em Cristo, em louvor, gratidão e adoração ao Deus do impossível. Portanto, a cruz revelada na Páscoa era a cruz de Cristo. Era a cruz que revelava a antecipação. A Páscoa e o Cordeiro morto revelava a antecipação do que Cristo fez na cruz. Isso nos dá a certeza da proteção do Cordeiro, a libertação genuína. Isso faz com que o juízo de Deus inesperado, através do sangue, ele seja aplacado. Quando nós lemos o Êxodo 12, verso 12 e 13, diz bem assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, dentre os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O 13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quanto eu feri a terra do Egito. O juízo de Deus, inevitável, é aplacado pelo sangue do Cordeiro. E nós, libertos, como o povo era, deve entender o senso da urgência e peregrinos em alerta sempre. Quando Deus manda eles comer o cordeiro, pães sem fermentos, ervas amargas. O pão sem fermento lembrava a pressa a saída do Egito. É claro que outra conotação posterior de fermento é aplicado à ideia que é pecado, mas não nesse momento. Esse momento a ideia é de urgência, de rapidez, de saída de imediato. Porque todos devem comer o animal que será assado por completo, suas vísceras, sua cabeça, suas pernas, e se sobrar algo deve ser queimado. Também diz em outros textos que nenhum osso deve ser quebrado. Mas diz que eles devem comer de forma preparada, pronto para sair, para peregrinar sobre o mundo. E nós, como povo de Deus, precisamos compreender que a nossa vida aqui é passageira, por mais que você viva muito. A nossa vida é muito passageira, então tenho de viver aqui com meus olhos lá na eternidade, com meus olhos no céu. Eu preciso viver entendendo e compreendendo que os meus dias aqui são contados e predeterminados, quando nenhum deles ainda havia. Mas eu preciso entender que eu estou aqui passando um momento. Eu preciso entender e viver como um peregrino que caminha em direção ao céu, à glória de Deus, o louvor de Deus. E esse entendimento só vem quando eu entendo que a cruz revelada na Páscoa, através de um cordeiro, simbolizava a ideia de um Cristo. E só por isso, e através disso, ou por tudo isso, eu preciso celebrar a Páscoa. Mas não celebrar a Páscoa como um dia onde eu posso comer chocolate. Isso não é ruim não, é bom. E muito, né? Mas
uma celebração como memorial do que Cristo fez por mim. Uma celebração que não deve ficar em mim. Quando você lê o texto, diz bem assim: quando alguém te perguntar que sinais são esses, que ritos são esses, quando o seu filho te perguntar, você vai dizer: pergunta ao pastor? O texto diz assim: pergunta ao seminarista, aos universitários, seminarista. Não. O texto diz: os pais irão ensinar. Ensinar o que significa celebrar a Páscoa. Pois a igreja continua celebrando. E a igreja vai celebrar a Páscoa não como um dia, mas vai celebrar uma Páscoa com o ritual de memória, porque foi na Páscoa e celebrando a Páscoa que Jesus Cristo pega 2 itens: pão e vinho. E era o pão asmo, sem fermento. E ele diz assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. É claro que quando você lê no Antigo Testamento, você vê Moisés instruindo o povo que essa celebração deve ser perpétua. Não parou. Nós celebramos pelo menos uma vez por mês a Páscoa. Nós entendemos do corpo de Cristo pendurado em uma cruz. Entendemos do seu sangue derramado, que nos liberta de toda a condenação, de todo o pecado. E diante de verdades como essa e de celebração perpétua, onde nós devemos ensinar aos nossos filhos. Por quê? Por que celebramos a ceia? Porque a celebração da ceia é uma continuidade da celebração da Páscoa. Porque celebração da ceia é uma ordenança de Jesus Cristo. Porque celebração da ceia é uma declaração de um memorial do que Cristo fez por mim, por você, do seu sangue vertido e da sua libertação sobre as nossas vidas. Por isso, nós somos chamados a uma decisão contínua e diária. De forma pessoal, eu preciso compreender de forma clara, pelos olhos da fé, como é que esse sangue é aplicado na minha vida. Vamos ler uma só voz. Não vai falar para o seu irmão não, que eu sei que muita gente não gosta, mas você pode ler. Isso é uma linguagem retórica. Guarda, fixa mais. Só Henrique que gosta disso. Olhe para o seu irmão e diga, né? Aplicação pessoal. Vamos ler: o sangue Essa é uma questão que ninguém pode dizer por você. Mas você pode responder isso. Essa é uma questão que não implica na sua filiação a uma igreja. Porque você pode ser membro de uma igreja e pelos olhos da fé o sangue de Cristo não ser aplicado na sua vida. Infelizmente. Mas é algo que, de forma pessoal, nessa celebração que aponta o sacrifício de Cristo, eu preciso compreender. O sangue de Cristo já foi aplicado na minha vida, e pela fé eu tenho essa certeza. E diante disso, eu preciso dar uma resposta em amor. E a resposta em amor, vamos ler em uma só voz: permita que o Cordeiro transforme sua vida hoje. Seu sacrifício merece nossa entrega completa. Então, isso faz com que a minha resposta em amor a Deus é deixar o Espírito de Deus agir na minha vida, transformando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É eu me entregar totalmente a Deus sem reservas. É eu entender que nele a minha vida foi liberta e eu sou livre e devo celebrar essa liberdade.
Então vamos ler uma só voz. Você está vivendo o seu coração é cheio de gratidão, de louvor. Você não está mais preso a nenhum vício pecaminoso. Você está livre. Você está livre para entender que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as convêm. Você está livre para optar, glorificar a Deus e exaltá-lo constantemente. Você está livre do pecado, porque nós iremos viver eternamente em paz com Cristo. E a morte de Cristo foi a morte que venceu a morte eterna. Ele venceu a morte. Sabe, irmãos, quando nós compreendemos isso, nós entendemos quem somos, como devemos viver e ser o coração cheio de gratidão e adoração ao Deus que se entregou na cruz por amor a mim e a você. Nos enche de responsabilidades de ensinar aos nossos filhos, às gerações futuras, a respeito da palavra de Deus, dos princípios de Deus, mas nos faz entender que os nossos filhos também não são nossos. Nos faz compreender que o juízo não era só sobre o povo do Egito, mas sobre todos nós, sobre o povo hebreu e sobre todos os povos que existiam. Mas o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, me liberta do juízo, do pecado, da culpa e da condenação. E eu sou livre, livre para adorar, livre para bendizer e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Baixe a sua cabeça e, como livres e libertos pelo sangue do Cordeiro, faça uma oração de gratidão, de forma pessoal. Entregue todas as áreas da sua vida ao Deus do impossível. Viva verdadeiramente como um liberto. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Deus, toca na mente, no coração do teu servo. Oh Deus, para viver para a glória e louvor do teu nome. Deus, para viver em exaltação e glorificação a ti, que és o nosso Rei. És o nosso Salvador. É o nosso substituto. Assumiu a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. E através do seu sangue nós somos livres. Livres de toda a condenação, de todo o juízo, de toda a culpa, livres do medo. Possamos viver em liberdade, em adoração, em louvor, em rendição, em glorificação, em serviço, para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus, age em nós e através de nós, transforma todas as áreas que precisam ser transformadas. Em nome de Jesus, porque tu és o nosso Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém.